Boa noite a todos. Nesta noite que nos sentimos plenamente felizes, estamos dando início, então, ao mês espírita. No dia 3 de julho de 2009, esta casa foi fundada no plano físico, porque bem sabemos que uma casa de luz sempre é planejada no mundo espiritual. Então, nós, como fazemos há vários anos, estabelecemos o mês de julho para juntos compartilharmos de informações que os palestrantes nos trazem. Nesta noite nós temos o Rogério Pereira, que é conhecido da maioria, se não de todos, e que vai nos trazer então a temática sobre as barreiras da mente na evolução. Nós temos uma programação de todas as segundas-feiras, comemorando então este mês de julho. E em todas as segundas-feiras nós vamos trazer um palestrante de fora. Na próxima semana nós teremos o Jaime Perim, de Vacaria. Depois, na outra semana, nós teremos o Luiz Alberto, de Guaíba. E por último, eu vou estar apresentando também uma temática. Se vocês tiverem interesse em receber a programação, nós enviamos sempre por e-mail. Então, se tiver alguém que ainda não receba, pode deixar seu e-mail que nós repassaremos. Também convidar a todos para participar. A nossa casa tem atividades públicas doutrinárias também às terças e quartas-feiras e grupos de estudo. Hoje nós temos, então, a felicidade de contarmos aqui também com amigos que vêm da nossa casa pela primeira vez, nos quais agradecemos. E agradecemos a presença de todos que sempre vêm na nossa casa em busca dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Nós vamos fazer a prece, depois passarmos ao Rogério, e na noite de hoje não teremos o passe na Câmara de Passes. Nós vamos pedir ao Rogério que faça uma prece para que possamos receber os fluidos diretamente do mundo espiritual, no que nós denominamos de passe espiritual. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, agradecidos por nos encontrarmos reunidos nesta data, agradecidos por comemorarmos o 7º aniversário de fundação desta casa. Te rogamos, Senhor, que possamos nos sentirmos encorajados, fortalecidos pelos teus eflúvios, para seguirmos cada vez mais trilhando a divulgação desta doutrina que esclarece, que consola todos os corações da terra. Nós te rogamos, Mestre, nesta noite, para que o palestrante possa ser intuído e tocar todos os nossos corações com a sua mensagem, porque sabemos, Senhor, que a mensagem da doutrina espírita é a mensagem do teu evangelho de amor. Nesse sentido, Senhor, nós te rogamos a permissão para darmos o início das atividades de celebração do nosso 7º aniversário. Envolve-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, o Rogério, palestrante de Porto Alegre, conhecido da maioria de vocês, e que está conosco mais uma vez. Bom trabalho. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos envolva para que nós tenhamos uma noite bem alegre, bem produtiva e bem simples, como nós sempre dizemos, que é a maneira mais gostosa de vivermos. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre as barreiras da evolução. Essa luz é boa, não reflete a careca.
Então, começa esse estudo com Evandro Ponte, um monge que se retira do mosteiro no deserto do Egito, e lá ele percebe que tanto os monges quanto a comunidade sofriam do que ele chamou as doenças da alma. E é interessante a ideia do sofriam, né? E por isso trazemos essa palestra, o sofrimento, né? E que nós colocamos também como barreiras da evolução, ou seja, que estaciona, que nos para. Na verdade, uma coisa leva a outra, né? A nova definição de Emmanuel com relação à dor, ele diz assim: dor é estacionamento. Tudo evolui, tudo desabrocha, tudo se desenvolve no universo, cada vez para estruturas mais ricas, mais complexas, mais belas. E nós fazemos parte desse todo. E no momento que nós, por algum motivo, estacionamos, né, nós amamos todo mundo, nós queremos bem para todo mundo, o fulano, ah não, fulano, pronto, estacionei no fulano, vem a dor. Né? Ou eu percebo que tal coisa eu poderia não fazer mais, mas eu continuo fazendo, vem a dor. Então a dor normalmente é o universo evoluindo que nos empurra para que nós passemos a andar junto nessa mecânica divina que estamos caminhando de átomo a arcanjo. E Evagro então localiza determinados processos dentro do nosso mecanismo natural de evolução, eles surgem, né? E que agora gerariam dor, né? Isso nós estamos no século 300 depois de Cristo. E ele então coloca as 8 doenças da alma: a luxúria, a inveja, a ira, a gula, a avareza, a soberba, a assídia e tristícia, que são bem conhecidas de todos nós aqui. Mais tarde, o Papa Gregório Grande, 200 anos depois, transforma as 8 doenças em tentações, o que já modifica um pouco a conotação, e aí ele dá uma conotação que talvez até tenha sido melhor: pecados. Pecado dentro da doutrina católica é a ideia daquela ação que vai desencadear outras ações que vão me fazer mal, né? Dentro da doutrina católica até pode me levar ao inferno, digamos assim, mas como quisermos, né? O pecado é uma ação que vai desencadear novas ações dolorosas. Pecado, se nós fôssemos usar dentro da doutrina espírita, né? É o desequilíbrio de uma harmonia natural, né? Então a gente já falou isso várias vezes aqui, brincando. Se alguém me dissesse assim: é pecado bater a cabeça na parede, eu digo: não é nada, é pecado bater. Eu vou lá e pem, bato a cabeça, começa a jorrar sangue, viu? Deus te castigou. Deus não castigou, né? Uma parede dura e uma cabeça mole, na verdade uma cabeça dura, né? Vai rachar. Então esse é o mecanismo: sempre que eu burlar uma harmonia natural, vai surgir uma desarmonia, por vezes até dolorosa. Mas ele transforma em 7 pecados, né? Porque ele une tristícia e assídia e insere como preguiça, né? Na verdade, a tristícia é a depressão, a assídia, o paralisar, também ligada à depressão, mas a anedonia. Mas ele coloca como preguiça, e colocou muito bem, embora fosse mais rico se nós separássemos. Então, aí ficam os famosos 7 pecados capitais. Nós só vamos abordar alguns, né? Claro, eu escolhi aqueles que nós não temos nada a ver com isso, né? Eu deixo os outros para os outros. Por exemplo, a inveja. Pode ver que a florzinha dela está um pouquinho maior que a dela, né? E ela não gostou muito disso, né? Então, inveja é a tristeza pela felicidade do outro. É muito esquisito isso, né? Mas nós, seres humanos, somos muito piratas, né? Nós temos esse processo, né? O outro ter o que ele não tem. Isso vem, assim, dos processos mais antigos. Nós só passamos numa outra ocasião aqui um vídeo de primatas,
macacos régios, que são até desligados. Há 35 milhões de anos atrás eles já se desligaram da nossa árvore, ou seja, antes nem pertence à nossa árvore, com frutinhas. Alguns de vocês talvez tenham visto esse vídeo, e eles são dois macaquinhos, para um ele dá uva, para o outro ele não dá uva, e o macaquinho que não recebeu a uvinha fica indignado, por que o outro está recebendo uvinha e ele não está. Então esse processo de perceber que o outro está ganhando mais que eu já é bem antiguinho, pelo menos há 35 milhões de anos nós já tínhamos isso. E é legal também a gente perceber, quando a gente tem essas coisas, que a gente não diz assim, de hoje em diante, os 35 milhões fixados na minha evolução terminaram. Não é assim, né? Eu vou tentar não ser mais assim, vamos andando aos pouquinhos, né? Então nós temos invejas na história, né? Salieri praticamente matou o outro, quem conhece essa história, né? O Caim matou o Abel, porque na hora de fazer as oferendas, um ofereceu frutinhas, o Abel era pastor, o outro era agricultor, ofereceu um bezerro, o bezerro deu mais ibope, ele ficou com inveja e matou o irmão, né? O Israel e José também, uma história da Bíblia de inveja. Ele tinha 9 filhos, e ele deu para o filho mais moço, era o que era mais esperto e mais dedicado, estava sempre em volta do pai, querendo ajudar o pai, e ele deu para o filho uma túnica de 7 cores, o que devia ser na época um Porsche, assim, né? Uma túnica de 7 cores, né? Os irmãos enlouqueceram com aquilo, levaram o guri e venderam no mercado de escravos, sujaram a túnica de sangue e disseram para o pai que tinha sido atacado por um animal. Nós éramos muito queridos no passado, a gente pode perceber isso, né? Nós tínhamos um coração bem bondoso, assim, né? O ostracon, né, que é esses cacos, ou de telha ou de cerâmica, escritos, eram muito utilizados na época, porque era fácil de fazer a escrita neles, e existia um processo na Grécia, principalmente em Atenas, que se a gente não estivesse contente com algum cidadão, nós escrevíamos o nome dele num ostracon e colocávamos em urnas na frente do palácio. Eu acho que hoje em dia nós teríamos pilhas de caquinhos, assim, né? E de determinado período eles iam lá e faziam uma contagem, e aquele que tivesse recebido mais votos seria expulso por 10 anos da Grécia. Não era nenhuma desonra, isso depois ele voltaria normalmente, era uma mecânica da democracia deles, mas se ele ficasse por mais 15 dias se enrolando, era pena de morte. Então tinha que sair, não tinha conversa. E entrou para a história o Aristides o Justo, olha o nome, Aristides o Justo. O cara era extremamente legal. Estava sempre tentando ajudar todo mundo, fazendo o melhor possível para todo mundo, dando uma força aqui, dando uma força ali, sendo reto, assim, imensamente reto. E uma vez era Aristides, eu ouvi dizer que estão botando o teu nome lá no ostracon. Quem fosse votado no ostracon era expulso por 10 anos, e como está visto ali, né, caía no ostracismo, já nos é bem conhecido. E eles assim, meu nome? Não deve ser isso, olha que estão colocando. E aí ele foi para lá, ficou lá na frente e tal, e aí estava um cara escrevendo, ele olhou o nome dele. Ele disse assim, tu conhece esse Aristides? Não conheço. Mas o que ele fez? Aí ele responde assim, ele não fez nada de errado, mas sempre dizem que ele é maravilhoso e só faz coisas novas. E isso me irrita muito, como nós somos piratas. E nós somos assim, né? Nós somos esse processo. Sempre que eu estiver falando nós, é eles lá fora, né? Por favor. Nós aqui já superamos essas coisas. No islamismo se diz, a inveja destrói as boas ações, como o fogo destrói a madeira seca. E aí Maomé tem uma palavrinha que eu adoro, que ele diz assim, quando der vontade de invejar, diga Amashallah. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Existem amuletos para afastar o mal olhado, né? O olho azul, sal grosso, figa, pimenta, ferradura, pimenta, mas vocês que estão sempre lendo e relendo livros dos espíritos, né? Sabem, né,
que Kardec é bem claro em dizer que talismã não tem valor nenhum. O valor está na crença da pessoa. Se a pessoa tem fé, acredita naquilo, a crença dela mobiliza recursos. Talismã não tem valor algum. Mas eu trouxe um que tem valor, pessoal, para atrair uma olhada. Esse aqui vocês gostaram. Se vocês quiserem atrair uma olhada, posta no Face que é feliz. É uma maravilha, aquilo assim. Tá naquela, separa, não separa, separa, bota uma foto do casal feliz numa viagem, separa, rapidinho assim. Inveja vem de invidere, né? Não ver a si mesmo. Então eu passo a olhar o outro e não estou me enxergando. Né? Eu me perturbo com o outro e não me vejo, não vejo a mim mesmo. Né? A inveja é como ausência do conhece a ti mesmo. O Dante Alighieri tem aquele poema belíssimo, né? Que ele é conduzido por um espírito a conhecer as regiões purgatoriais, os infernos, depois as regiões celestes, a Divina Comédia, e ele coloca cada situação em determinado estágio do inferno, do purgatório, e ele coloca os invejosos no purgatório com os olhos costurados com arame. O símbolo é sempre simbólico, a mensagem dele. É forte, mas é bem essa ideia, não? Eu não quero enxergar. Não? Por que a inveja é amarga? Por que me irrita? Porque na verdade ela mostra que aquela riqueza, beleza, inteligência é maior do que a minha. E isso me preocupa. Mostra o espaço vazio em minhas conquistas. Me faz pensar nos meus fracassos. E ela surge como rebeldia porque é um convite da vida para crescer. Se eu vejo aquela pessoa com aquelas conquistas, então vou lá, vou ler, vou fazer, vou ir atrás. Mas tem que fazer todo esse esforço, é melhor assumir aquela pessoa porque eu estou bem. Aquela pessoa está me mostrando que eu estou estacionado, que eu estou parado. E isso perturba a minha zona de conforto e acomodação. Inveja como projeção. Então é interessante a gente perceber que tanto o invejoso como o invejado, porque a gente, nós aqui, por exemplo, nunca invejamos, mas já percebemos que fomos invejados. Né? Isso é interessante, até isso é um mecanismo psicológico muito interessante. A gente nunca invejou, mas percebe que é invejado. É curioso isso até. Né? Mas enfim, tanto um como o outro, né, fixa em algo transitório, que não pertence à sua experiência. Então, se a gente percebe que está sendo invejado, que é o que mais nos incomoda, né, deixa. É o caminho dele, ele está com essas emoções, está com essa experiência, deixa. Né? Se eu estou tendendo a invejar, também calma, né? Porque é o caminho dele, é o processo dele. Né? Me impede de ser feliz por quê? Porque aí nós colocamos, gera uma barreira e gera um sofrimento. Porque a minha felicidade depende do cara que é melhor estar me invejando, ou daquele cara parar de me invejar. E na verdade é uma viagem. Porque cada um tem o seu caminho, a sua história. Se ele não gosta de mim, o que eu vou fazer? Eu vou continuar gostando dele, amando ele. Eu já tive várias experiências, mas várias, realmente, de pessoas que se ofenderam comigo. Por um motivo ou por outro se ofenderam, cara feio. E várias vezes eu me encontrava com as pessoas, tudo bom, tudo. Lá adiante eu me encontrava, tudo bom. E lá adiante eu me encontrava e falava, e aí, como é que tá? Acho que com o tempo esse cara é louco. Né? E aí começava, e desmanchava porque desmancha. É um processo, é uma piração que a gente entra, uma viagem que a gente entra. Agora, se eu entrar na viagem, eu fico alimentando, aí estamos feios. Né? Isso aí às vezes vai de vida após vida. Uma bobagem. Né? Tudo é uma bobagem que a gente cria, são criações mentais. Um processo que a gente aborda, e já abordou em outras ocasiões aqui também, é a questão do clube do bolinho. Nós temos uma necessidade natural, né, do clube do bolinho, ou seja, de apoiarmos o nosso ego, fortalecermos o nosso ego com a aprovação de outros egos. Então nós unimos, nós pertencemos ao tal clube do bolinho. Seja eu pertenço a tal time, né, então eu visto a camiseta, eu tenho os colegas, tal, teu time perdeu, meu time ganhou, ou eu entro para uma associação, e aí nós nos fortalecemos naquele clube do bolinho, nos envaidecemos naquele clube do bolinho, e
como nós brincávamos na jornada lá, aí chega alguém que assim, eu vim assistir a palestra, pois não, porque eu sou o presidente da Associação de Bocha da Praia de Siriri. E eu venho aqui acompanhado do nosso palestrante, que tem curso de bocha no exterior, já fez palestra de bocha em vários estados. E a pessoa tem um ego desse tamanho. Eu sou palestrante do clube de bocha de Siriri. Né? E a gente não percebe o quanto é... Né? Eu dizer, né? Eu sou presidente da Casa Espírita, eu sou presidente da... Né? Clube do Bolinha. Clube do Bolinha, na verdade, todos somos filhos de Deus e participando por mecanismos, por histórias. Nós vivemos e trabalhamos para Deus e somos todos irmãos. De que nível espiritual? Nível terra. Né? Enfim, né? Aí tem um que pega mais uma coisa, outro pega mais uma coisa, mas todos manos mesmo. Né? Uma pesquisa nos Estados Unidos, olha que interessante essa coisa do Clube do Bolinha, como é forte para nós. Concluiu a pesquisa, os pesquisadores de Harvard, e eles fazem aquelas pesquisas com 16 mil, 20 mil entrevistados, né? Não importa quanto eu ganhe, importa que eu ganhe mais de quem está ao meu redor. Olha, gente, é verdade. Então, se o fulano tem um iate, o outro lá comprou um jatinho, mas o carro do vizinho, porque é o vizinho, é o clube do Bolinha da vizinhança, é o clube do Bolinha do trabalho. E a gente entra nessa história e aí fica, no trabalho está mais... O clube do Bolinha. E o clube do Bolinha, né, a gente tem que, normalmente, deve pertencer a um clube do Bolinha. Se tu não pertence a um clube do Bolinha, tu já fica meio assim, como? Tu não pertence ao clube? Não pertence. Mas qual é o clube do Bolinha que tu pertence? Não pertenço. Né? Mas como assim? Eu contava aqui que eu sou motociclista, né? Motoqueiro, eu sou, na verdade, né? Adoro moto. Então eu já tive vários tipos de moto, eu tinha aquelas Harley, grandalhonas, assim. Aí claro, quando tem aquelas Harley, tem os grupos de Harley, aí tem que ser tudo de corinho, distintivo, não sei o quê, né? Quando não tem paninho. E aí uma vez um amigo meu, tu comprou o canivete? Como assim o canivete? Tem que ter o canivete. Como assim tem que ter o canivete? Aí eu olhei, todo mundo tinha um canivete. Que canivete, né? Mas é o clube das Harley, né? Depois se tu vai esportivo é tudo de corcundinha, né? Se tu tem hoje em dia eu tenho as trails, Big Trail, né? Mas não me fantasio. E aí eu sou meio estranho, assim, que eu não uso a fantasia, né? Se tu vai andar de bicicleta, né? Aí tu tem que fazer a fantasia de bicicleta. O bonezinho, o chapeuzinho por segurança. Agora vocês vão começar com a camisetinha, com a cinto, agora eu sou ciclista. Se tu não fizer uma dessas coisas, já o troço já tu é. Né? Tem que ser como os outros. Se for original, tu vai ficar isolado. Né? E a gente sofre com isso. Né? Sofre porque tem um ego maduro. Se tu tiver um ego maduro, tu diz, não, eu quero estar em paz, eu quero andar de bicicleta, eu quero passear de moto, eu quero, não preciso, eu quero estar com Deus e estar legal com todo mundo, usa essa fantasia ou aquela fantasia. Né? Aristóteles, entendendo aquela sabedoria daqueles gregos luminares, dizia assim, as pessoas normais falam de coisas, as pessoas inteligentes falam de ideias. Que somos nós aqui. E as pessoas medíocres falam de pessoas, que não é o nosso caso. Né? Nós jamais falamos de alguém do governo, nem. Schopenhauer, que é um filósofo maravilhoso, mas é conhecido dentro da filosofia como o filósofo do pessimismo, né? Ele é tripessimista, mas é um barato, porque ele tem uma inteligência profunda dentro do pessimismo dele. Né? Ele tem essa frase que eu adoro, ele diz assim, a alegria da ovelha é quando o lobo come do lado. Schopenhauer. E o pior é que nós temos essa característica em nós, né? A gente vê aquela coisa, graças a Deus que não foi comigo. Não é assim, coitado que foi com ele, né? A gente tem um pouco essa coisa sempre do comparativo egoísta. E o problema é justamente esse egoísmo, essa comparação. O viver se comparando. É mais, é menos, é maior, é menor. Nós somos
infinitamente superiores a alguns e infinitamente inferiores a outros. Eu me sinto muito mais evoluído que uma minhoca, sério, né? Que está dentro do círculo da evolução. Né? E nem olho muito para os espíritos superiores assim, que me sinto uma minhoca. Né? Então isso é natural. É natural que vai ter escalas, né? É natural que vai ter processos experienciando uma coisa. Nós entramos aqui para a Terra e vestimos uma alma, que não é a nossa realidade, é uma alma, e aí vivemos fatores. Então, às vezes, a gente veste uma alma, e André Luiz até se refere a isso, né? De preto velho, e assim, né? Ignorantão, burrão, falando errado. E às vezes são espíritos de alta envergadura, né? Que vêm com a missão de espalhar amor para toda uma estrutura, e não precisa ter nenhum PhD, pós-graduação, né? PHC, né? Não. Então isso é interessante, a gente não tem como embasar a nossa classificação. Somos todos seres humanos, com conquistas em áreas e conquistas a serem feitas. Né? O problema, então, é o agro primário ficar se comparando. Né? Iguaizinhas, mas ela tem um broche, né? E a gente sofre com isso. Né? Então, não invejar. Eu, por exemplo, já aprendi isso. Quando eu estou andando pela rua e vejo aquela franja, assim, de emo, sabe? Eu já digo, marcha lá. Né? É a vontade de Deus. Ele gasta muito mais shampoo que eu, ele tem que pentear mais tempo, né? Eu não tenho nada desses problemas, né? Então, marcha lá. Né? Por algum motivo ele tem aquilo e tem trabalho com aquilo também. Né? Incompreensão e inveja. Isso vai ser outro mecanismo em que nós vamos estar naturalmente mergulhados no processo evolutivo em que nós estamos nos encontrando. Né? Nós vamos ter incompreensão e inveja dentro da família consanguínea, né? Entre os parentes, vão nos invejar ou vão não nos compreender. Dentro da família espírita, por incrível que pareça, dentro da própria casa espírita, de uma UME ou de uma federação, dentro da família, do trabalho, dentro de amigos, vizinhos, enfim. Né? Mas segue teu caminho com alegria, em paz e amando, sorrindo a todos. Mesmo que saiba que aquela criatura está passando por uma dificuldade, por um processo de inveja, segue amando, segue sorrindo, segue tranquilo. Né? Porque, como nos diz Emmanuel, o crescimento é sempre solitário. A gente não pode esperar que a esposa vá acompanhar, que o filho vá acompanhar, que a mãe vá acompanhar, que o esposo vá... Cada um tem a sua caminhada, o seu tempo. Né? Nós dizemos várias vezes isso, como é que nós éramos há 10 anos atrás, né? Extremamente panacas. Há 20 anos atrás, mais panacas ainda. Há 30 anos atrás, eu não era nascido, mas alguns de vocês já eram, então eu tenho que lembrar como vocês eram. Né? E agora nós melhoramos em algumas coisas, em outras nós continuamos panacas. E aquele que está do nosso lado, ele talvez esteja panaca em outras, mas em outras ele já está nos passando. Então faz parte, nós somos todos, né, macaquinhos melhorados, nós somos. Né? Mas aí nesse processo nós seguimos a nossa caminhada e há incompreensão. E Emmanuel nos diz isso que eu acho lindo. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, ou seja, tu realmente decidiu, isso não está mais legal para mim. Né? Chega de ser essa criatura velha, chega de fazer isso, irá só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças. E toda criança teme e exige muito. Olha que lindo isso, né? Como nós somos crianças em determinados momentos, e todos nós conhecemos os nossos momentos mais profundos. Né? Então, ser livre é não invejoso, não se ligar no invejoso, é ser livre, amar e crescer com o Pai. Vamos ao outro, que nós também nunca temos aqui, que é a ira. Intenso sentimento de raiva, ódio ou rancor. Espírita nunca tem ira por ninguém, reza, né? Senhor, leva ele, está sofrendo aqui, né? É um processo mais profundo, assim, né?
leva e fica, né? No teu colo, assim, né? E quando eu desencarnar, que ele possa estar em outra constelação, Senhor, né? A gente até já faz uns planos mais longos, assim, dependendo do amor, né? A ira de Deus se manifesta várias vezes nesse processo, desse impulso para a renovação, né? Em Sodoma e Gomorra, a torre, enfim, né? O Moisés era irado, né? Ele lembra, ele mata aquele soldado que estava batendo no judeu, e quando ele sobe para receber o que Chico chamava a primeira psicografia do mundo, né? Os 10 mandamentos lá, o pessoal lá embaixo já faz o quê? Um clube do bolinho. E já tem o Bezerra, já tem o presidente do clube do bolinho, o vice-presidente do clube do bolinho. Nós adoramos o clube do bolinho, né? E aí Moisés voltou e se indignou e quebrou as tábuas da lei. Eram 20 mandamentos, só ficaram 10. Não, isso é brincadeira, eram 10 mesmo, né? Mas dentro desse processo assim, de que é necessário mudar, isso não pode continuar assim, né? Então a ira é um impulso de que tem que mudar, não pode continuar assim, né? Na Guerra de Troia nós vamos ter exemplos também. O Aquiles fica irado, diz que não vai mais lutar, e birrado, parece que não luto mais. Não luto mais lá, porque uma escrava dele foi dada para um outro general, lá não luta, e aí começaram a perder a Guerra de Troia, disse, aquilo não perder, tá bom, então eu vou lutar. Mas essas coisas, birra, né, de Aquiles, né? No islamismo diz assim, a nossa melhor parte é a que mais demora a se irar, e a nossa pior parte é a que mais demora a superar a ira. Isso é neurociência, por sinal. Nos Estados Unidos, há a mais alta taxa de frequência a igrejas. Eles são imbatíveis. E olha que tem os islamitas, né? Nós somos extremamente religiosos, eles vão ao culto. Mas a mais alta taxa per capita de homicídios do mundo. A maior população carcerária do mundo. 1.800 agressões graves, muitas com óbito, por semana. Por que isso, né? Por que essa incongruência, né? A cultura da superioridade. Eles têm uma cultura dentro da nação de que são superiores ao mundo, né? E superiores entre eles. Tem que estar sempre sendo superior. Então é aquela coisa do soco, né? Que a gente até se espanta, qualquer filmezinho tem. E eles dão soco, eles ficam inteirinhos. Eu não sei, eu tomasse um soco daquele, ficava com a cara torta por uma semana, mas no fim vocês já estão se beijando, cheio de dente quebrado, é uma maravilha aquilo, né? Mas eles têm essa coisa, né? E o que acontece com a ira? A ira já joga as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, nós ficamos, né, aumenta a caixa torácica, que é o processo do ataque e fuga. Então nós nos potencializamos, eles gostam da coisa, fica grande, porque daí ele vai ser superior ao outro. Fale quando estiver com raiva e fará o melhor discurso de que se arrependerá. Isso nós conhecemos bastante, né? E eu lembro aqui aquela frase de André Luiz: quando tiveres motivo de brigar, André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, olha só. Quando tiveres motivo de brigar, briga. Não, a gente já botaria um ponto aí, já botaria na parede, né? Mas é vírgula. Quando tiveres motivo de brigar, briga. Mas deixa para brigar no dia seguinte, porque o tempo e a reflexão darão outra conotação ao teu vida. Aí não tem mais graça, eu queria ali no outro dia já, né? Mas esse é o mecanismo, né? Ou seja, o que está nos falando essa frase também, e o processo anterior, né? Que nubla o meu discernimento, né? As catecolaminas é para fugir. Existem vários mecanismos assim, evolutivos, né? Por exemplo, a excitação sexual nubla, quando eu fico excitado sexualmente, eu diminuo a minha correlação com o meu córtex. Por quê? O córtex da reflexão, da pensamento, né? E eu precisava naquela época, nós andávamos em bando de 20, né? Nós tínhamos mais ou menos 30 milhões na Terra, na pré-história, andávamos em bando de no máximo 20, então tínhamos que ter relações sexuais para desenvolver a evolução da espécie. As meninas começavam a menstruar aos 12 anos e engravidar, porque a média de vida era 19 anos. Então a coisa era bem rapidinha, né?
Então eu não podia começar a pensar, é bonita, não é bonita, ela está com um dente, não está assim. Não, já fazia a cópia para dizer assim, né? Mas isso a gente traz até hoje. E alguns dizem assim, bah, tu não pensa, né? Então os adolescentes, mas tu não pensa, não pensa, isso é um processo evolutivo. Isso a gente tem que ensinar os adolescentes, olha, chega na hora, pá, fecha, depois tu vai dizer assim, né? Como é que eu vou fazer? Né? O processo também de ataque e fuga diminui imediatamente a excitação sexual e o sistema imunológico. Olha que interessante, tu está caminhando por um campo alegremente e tal, né? E aí daqui a pouquinho vem um touro. E aí tu olha pro touro e olha uma gatinha linda assim. Que gatinha? Né? Eu vou me mandar, depois eu penso na gatinha. Né? E se tem um microbinho chegando, depois eu converso com o microbinho. Agora o problema é o touro. Né? Então esses mecanismos ocorrem. Então quando eu me iro, nubla a minha capacidade de discernimento. Tem um momento de parar. Parar para poder voltar o raciocínio. Senão vai gerar dor. Né? Que é a reação que eu falei de ataque e fuga aqui. A amígdala vai atuar. Então a ira é uma reação saudável por quê? Também. Né? Porque a amígdala, a gente já falou várias vezes aqui isso, né? Aquela areazinha do cérebro, que é assim, o hipocampo, que guarda as memórias factuais, e a amígdala guarda as memórias emocionais. Então, lembra que a gente já falou várias vezes aqui, eu estou caminhando pelo campo, vejo uma corda, não sei se é uma corda, uma cobra, eu vou olhar assim, e pica uma cobra, eu morro. Aí na outra vez eu estou caminhando pelo campo, aí uma corda, me pica, eu morro. Aí na outra vez, aí o cérebro se escuta aqui, não para com essa palhaçada. Né? Quando tu olhar e achar que tu dá um pulo para trás, depois tu vai olhar. Então esse é o mecanismo da amígdala. Né? Ele faz a gente dar um salto e depois olhar uma corda. Né? Então a gente está no trânsito, tranquilo, a gente dá aquele salto. Opa! Né? Aí diz, não. A gente olha aquele bigodão, está menstruado o homem. Então a gente relaxa, né? E se acalma. Então o primeiro impacto é uma reação saudável. Tem uma área de perigo, um momento de perigo. E aí é o momento de olhar, refletir e seguir adiante. Então isso é saudável. Né? Então a ira é uma reação saudável. O que vai ser uma barreira, o que vai ser patológico nesse processo? Né? A manutenção da ira. Porque no momento que eu recebo aquele olhar, aquela ofensa, aquele silêncio, ou seja lá o que for, e que me dá aquela... O que está acontecendo? Ataque ou fuga. Eu vou lançar as catecolaminas na corrente sanguínea e vou crescer. Mas aí é que vem o legal. Quanto tempo vai ficar essa coisa em mim assim? Que tem que acontecer. Se não acontecer nada, se alguém ofendeu vocês ficarem assim, aí é outro processo, chama psicopata. Aí vocês se controlem, né? Façam um estudinho melhor, assim, vocês estão sem emoção nenhuma. Né? Tem que ter alguma coisa, né? O processo é a gente cada vez mais rápido lidar com essa emoção. Mas me dá então aquela coisa assim, quanto tempo eu vou ficar com isso? Aí é que é interessante, quanto tempo ficam as catecolaminas na corrente sanguínea? 90 segundos. Então alguém me ofende e me dá aquele aperto assim, se 1 minuto e meio depois eu ainda estou com aperto, aí eu sou trouxa. Aí a gente entra o esprilta. Esprilta perdoa, assim, não, tudo bem, eu perdoo, mas que ele não podia ter feito isso, não podia, assim, não, mas tudo bem, eu perdoo, mas que foi uma sacanagem, tudo bem, eu perdoo, mas que ele é um primitivo, mas tudo bem, eu perdoo, mas que ele vai pegar um brau, pronto, aí eu levei ele para casa, né? Aí ele está comigo, aí eu estou na desarmonia, aí pior é isso, aí eu fico rebombeando catecolaminas, aí o cérebro assim, não, vamos parar com esse negócio, rebombear catecolaminas, não é legal, nós vamos explodir o coração, vamos desarmonizar toda a homeostase. Então, uma areazinha lá do cérebro manda lá um sisteminha, e lá no sisteminha, em cima dos rins, do sistema adrenérgico, largar os corticoides. E aí a gente é aquela pessoa tranquila, assim, que domingo lindo, que coisa boa, como é bom passear no parque domingo, né? Aí a gente está no estresse, 30% morre, né? 30% da população morre de estresse. Então vocês contam mais ou menos quantas pessoas tem aqui, já dão uma olhadinha para o lado, já tem que saber que alguém aqui vai bailar. Provavelmente nós somos os 70%, os 30% não vieram na palestra, esse é o problema.
Em 1859 foi a primeira vez que se falou em crime passional, que oficialmente a ciência assumiu a ideia. Hoje em dia não se tem mais esse conceito em termos de validade jurídica, mas em termos, é a primeira vez que a ciência se refere a uma insanidade temporária. Mas é interessante então que essa perda da razão já vem sendo colocada pelos nossos amigos espirituais e pelos amigos que nos trouxeram o Evangelho desde o início. Paulo já dizia: ao servo do Senhor não convém contender. Mas agora despojai-vos também de todas essas coisas. A gente vem aqui, assiste palestra, toma paz, né? Tá legal. Então também faça isso. Despojai-vos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. E essa que eu acho lindo que Pedro fala. Pedro era uma doçura. Imagina Pedro, né, para Jesus dizer que tu vai ser a pedra. Imagina a doçura do coração de Pedro. Ele diz assim: mas se padeceis como cristão, não se vergonhe. Antes glorifica a Deus nessa parte. Porque o mundo nos diz assim: tu vai aceitar essa ofensa? Eu não deixaria isso. Mas tu deixa. Não só deixa, como ainda ama e serve. E aí vão te chamar de bobo. Deixa chamar de bobo. Chamar de bobo significa apenas que a ideia interna dele constrói esse conceito sobre mim. No momento que mudar a ideia dele, muda o conceito sobre mim. Então deixa-nos chamar como quiseres. Padeceis como quiseres. Mas antes glorifica a Deus. Antes segue o teu caminho em paz. Esse é o processo. O cristão, diz Emmanuel, é um ponto vivo de resistência ao mal onde se encontre. Olha que linda essa frase. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal onde se encontre. Pensa nisso e busca entender o significado do verbo suportar. Não é sofrer, é ter paz, é manter equilíbrio e postura firme na paz. E aí a gente ganha um prêmio. Qual o prêmio quando a gente faz isso? Justamente o prêmio da paz. Como dizia o nosso amorzão que veio para dizer assim: por favor, tentando nos ajudar, dizer assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Vocês deviam dizer para que a gente tenha paz. Guarda, fique em paz, não esquenta. Até quantas vezes eu devo perdoar? Sempre. Fique em paz, segue o teu caminho, estamos todo mundo aprendendo aqui na história. Procura um lugar à parte, independente da situação que tu te encontra externamente. Porque é externo, é um mecanismo externo, um tititi externo que passa, tudo passa. O processo é a tua construção, a construção dos teus neurotransmissores, a construção da tua química psíquica. Então vai em direção ao teu eu real. Porque o meu reino não é deste mundo, é deste mundo. E é aqui que nós temos que construir a nossa paz e seguir o caminho, não se deter na jornada. Seja qual for a ofensinha, o tititi, a fofoca, não, segue caminhando, rindo, brincando, estudando, fazendo teus projetos, curtindo, que a vida é uma delícia de viver quando a gente está com Jesus. Mais um. Eu só vou falar de 4, então não se assustem, senão vai parecer que vai ficar longe. A avareza, que nós também não temos nenhum problema com isso, né? Apego excessivo ao dinheiro, que bobagem isso, né? As riquezas, a coisas e pessoas. Olha, a avareza é apego a coisas e pessoas. Ninguém aqui tem a minha filha, a minha mulher, o meu marido, né? Não, a gente sabe que é tudo de Deus. Mas ai de que, né? Falta de magnanimidade, generosidade, mesquinharia, mesquinhez, sovinice. Buda já nos dizia: o desejo de posse produz sofrimento. Vejam que está ligado sempre a como nos livrarmos do sofrimento. Essa é a ideia da palestra. O Tao Te Ching também já nos falava lá na China: a ganância é a fonte de todo o mal da humanidade. Então, o Te Ching é lindíssima história, no dia que vocês quiserem ler. É um velhinho que pregou a vida inteira dele, né, em todas as aldeias e tal. E aí eles tinham essa ideia, né, os chineses tinham, os indianos tinham, né,
em vez de galgar a glória, olha que interessante, depois que eu preguei, eu preciso agora eu mesmo crescer para Deus. Então eles no final da velhice se retiravam. E ele estava velhinho, ele disse assim, agora é o momento de eu deixar a China, e vocês crescerem e eu crescer também. E aí quando ele estava saindo, os soldados do portão disseram assim, mas tu vai embora, tu vai nos deixar? Ele disse, não, eu já falei que tinha que falar, agora é o momento de todos crescerem. Ele disse, não, então pelo menos escreve alguma coisinha para mim aqui. E aí ele sentou e escreveu o tal tequinho, né? Olha, uma coisinha, né? Que até hoje essa coisinha segue, se vocês tiverem a oportunidade de ler, logicamente é lindíssimo. Na Grécia nós temos o mito do rei Midas, que ele queria mais, incomodava os deuses, que ele precisava de ouro. Isso é uma coisa interessante, né? O quanto é o suficiente para mim, né? O quanto eu estou bem, né? Porque a gente tem assim como a gente tem um sistema imunológico, a gente tem um sistema, né, os pesquisadores de Harvard apontam agora um sistema imunopsicológico, que é um sistema que tenta organizar a minha estrutura psicológica, psíquica, né? E assim como o sistema imunológico em determinados momentos se desequilibra, o sistema imunopsicológico também se desequilibra. E a gente perde, digamos assim, o bom senso e perde a avaliação da vida. Então a gente sonharia com aquele emprego, e consegue aquele emprego. 2 meses depois, porque eu queria, já está infeliz de novo. E o emprego é bom, né? Mas agora, né? E a gente está sempre, né? Então a gente tem que controlar esse desequilíbrio do sistema psicológico. E o rei Midas queria mais, até que os deuses, tá bom. Então, tudo que tu tocar vai virar ouro. Ele disse, o que eu quero mais que isso? Chegou em casa, tocou numa cadeira, virou ouro, tocou na mesa, virou ouro. Aí ficou, mas deixou toda a sala dele de ouro, aí deu fome, ele pegou uma fruta, virou ouro. Pegou outra fruta, virou ouro. E nisso a filha dele entra correndo, papai, abraça ele e vira ouro. E ele é um simbolismo, né, do excesso. Né? A boa vida, nos diz Aristóteles, é o equilíbrio entre o excesso e a deficiência. E isso é uma coisa que o nosso sistema imunopsicológico tem que meditar muito, senão a gente está sempre ansioso. As cruzadas é um gigantesco movimento movido pela ganância. Eles queriam pegar aquela velha arazinha ali dos mouros, depois virou Turquia, que até hoje é a Síria, né? E está lá. O que os cruzados fizeram naquela época, naquela região, agora, né, Rússia, China, brigam contra os Estados Unidos, França, Inglaterra, no mesmo ponto, a Síria, né, o mesmo ponto estratégico, estão se comendo, porque é um ponto estratégico de todas as relações comerciais ali, por ganância. Né. As nossas missões aqui foram destruídas por ganância. Né. O Ricardo Coração de Leão, todo mundo conhece, famoso, o cara era rico, famoso, tinha todo o dinheiro, mas ficou sabendo que tinha um castelo lá, que tinha um ouro lá guardado, ele se largou com o exército para lá, pegou uma flechada envenenada, morreu de ganância, nunca é o suficiente. Né? E na Divina Comédia, o Dante coloca os gananciosos, avarentos, no 4º ciclo do inferno, empurrando grandes pesos, pode ser sacos de pedra ou sacos de moeda, o tempo todo, é um simbolismo, mas é bem interessante esse simbolismo. No final da Idade Média, surge a questão que nós só tínhamos 3 opções na Idade Média, assim. Ou nós pertencíamos à aristocracia, ou pertencíamos ao exército, ou pertencíamos à igreja. Aí nós estávamos bem de vida. Se não, nós éramos o povo, o resto. E alguns começaram no povo a produzir, conquistar e vender para a aristocracia, vender para o exército, vender para o clero, e começaram a acumular também bens. E começaram, primeiro, a ideia, guardar e se preservar, e depois ter é deter poder, que é algo que nos acompanha até hoje. Ter é poder. E aí as descobertas foram todas em busca de riqueza, de ter e poder, e Adam Smith, em 1750, por aí, não me lembro por aí, ele escreve ali, em 59, a teoria dos sentimentos morais, né? O mundo é conduzido por uma mão invisível, que é o egoísmo e a ganância, e ele se torna depois, então, o pai
do capitalismo, muito conhecido nosso, né, no livro A Riqueza das Nações. E ele descreve o capitalismo como o desejo de possuir como algo bom. Né? Isso é bom que o ser humano tenha esse desejo de querer cada vez mais. Por quê? Porque milhões de pessoas egoístas e gananciosas desejando no mercado geraria grande riqueza, que é o capitalismo. Né? É como a gente vai no shopping, a gente nunca vai para comprar, a gente só vai para olhar. Né? Mas aquela blusinha, não, aquela blusinha por R$20, eu tenho 282 blusinhas em casa, mas aquela eu vou ter que levar. Né? E aí a gente fica com 283. Claro que quando chega na época do frio, vem as campanhas do agasalho, não. A gente olha, abre o guarda-roupa, eu vou ter que dar, não é possível. Não, esse aqui não dá uso, esse aqui dá para pijama, esse aqui não dá mais. Mas dá para tirar os pó. Né? E aí a gente fica agarrado com aquela coisa assim. Né? O cérebro tem aversão à perda. Né? Justamente por aquele processo, nós éramos coletores e caçadores. Né? Então, quando nós conseguíamos alguma coisa, a gente se agarrava àquilo, por isso aquela felicidade de antecipação, lembra? Enche o cérebro de dopamina, a gente se agarrava e não pode perder aquilo. Então, perda para o cérebro é algo inadmissível, né? Até hoje. Né? Então, a gente tem tomadas de decisões irracionais. Né? Esse jogo do ultimato ele é muito conhecido. Se vocês botarem na internet, vocês vão ver várias experiências com várias faculdades.